Boa noite a todos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa aulinha da Seara de Jesus, de Embu das Artes, do nosso livro A Caminho da Luz. Antes da gente começar, de fato, no texto que vamos estudar na noite de hoje, vamos fechar os nossos olhos por um momento e agradecer ao nosso Pai Maior por essa oportunidade. Agradecer também a Emmanuel por este livro grandioso e ao Chico Xavier por ter nos dado a oportunidade de ter esse conhecimento a mais no nosso aprendizado. Que Jesus esteja presente na nossa colocação de hoje e que nós possamos receber a intuição do mais alto e passar o mais fiel possível a mensagem de hoje. Que todos nós possamos nos elevar mentalmente ao Mestre Jesus e nos aproximarmos do nosso Pai Maior através dos nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu falei já agora no início, nós vamos continuar o estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje nós estamos no capítulo 15, é a nossa 6ª aula do módulo desse ano, né? E nós vamos falar sobre a evolução do cristianismo. Então, vamos lá ver o que Emmanuel traz para nós sobre essa questão, né? Então, é assim, a evolução do cristianismo está no capítulo 15 do nosso livro, tá? Penosos compromissos romanos. Vamos lá. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não fora esquecida, ao lado de todas as providências que se fazem necessárias do ponto de vista moral. Em vão transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição. Bom, nós já vimos nas outras aulas, né, e que nós estamos acompanhando desse livro, que Roma teria tido a oportunidade de ser, assim, a capital do planeta, né, que eles poderiam ter aproveitado ao máximo o apoio e a preparação espiritual que recebeu para que o mundo tivesse um ponto de partida na evolução, né? E a gente percebe que Roma não aproveitou a oportunidade, como a Rita falou na aula passada, não aproveitou a oportunidade de estar fazendo o melhor que poderia fazer, né? Então, eles se comprometeram ainda mais, né, em débitos através das ações que foram vindo no decorrer do Império Romano. E aí Emmanuel, né, fala que os espíritos encarnados não conseguiram eliminar dos laços odiosos a da vaidade e da ambição. Então, a vaidade, a ambição, o orgulho, né, romano falou mais alto do que o propósito desse povo para a humanidade. Né, em vão, aí ele fala que foi em vão, né, transportar-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense, né, que a gente sabe que a Grécia é a capital da filosofia, né, do conhecimento, e tudo que foi transportado para Roma nesse viés, né, de conhecimento da filosofia e do aprendizado intelectual não foi aproveitado por Roma, porque Roma optou, né, pela violência, pela guerra. Então, a vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo mensagens luminosas da verdade e do amor, assinalara o período da maturidade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava diretamente que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de deveres, responsabilidades para a solução de grandes problemas educativos do coração. Então, quando Cristo vem, né, para o nosso planeta, ele vem trazendo a mensagem do amor, né, que é a principal mensagem do missionato de Jesus, né, da missão dele para nós aqui no planeta. Então, o nosso planeta já estava bem comprometido
com as guerras, né, com a violência. E ele vem fazer o contraponto dessa violência toda com a relação à lei de amor. Então, lá no nosso grupo de estudos do Google Sala de Aula, tem lá o vídeo que foi colocado para que a gente pudesse acompanhar, né, melhor as explicações desse capítulo com o Jorge Lahar. E aí o Jorge Lahar, ele diz o seguinte, que, segundo ele, o cristianismo nasce em meio ao orgulho romano, judeu e grego, né? Então, o orgulho romano, como eles acham, através da força, né, querendo conquistar os povos, e os judeus por achar que é o povo escolhido, né, que acima deles não existe nenhum povo melhor no planeta. Então o orgulho deles é muito grande em relação a isso, que eles são os povos escolhidos, né, os escolhidos por Deus, e que os outros povos são povos que não fazem parte dessa aliança com Deus, né? E o grego, né, os gregos que, por sua vez, também tem o orgulho de ser o povo mais culto da terra, né? De ter o maior conhecimento na filosofia, né? Nas ciências e em tudo mais que a gente conhece da cultura grega, né? E até mesmo em questão de jogos, né? A gente sabe até que as Olimpíadas deu-se início na Grécia. Então, tudo que eles tinham de conhecimento filosófico e cultural, isso fazia com que eles ficassem inflados de tanto orgulho, né? Então, é em meio a esses três povos orgulhosos que nasce o cristianismo, né? E Jesus nasce no meio dessa confusão toda, né? E em Roma, a humanidade estava entrando, segundo Jorge Lahar, né? A humanidade estava entrando na maioridade espiritual. Então, se a gente for fazer um apanhado assim no contraponto de todas as aulas que a gente já viu nesse livro, a gente percebe que assim a humanidade já não está mais, como diz o Jorge, ela não está mais na infantilidade, não está mais na fase da infância, e sim na fase da maioridade, já está entrando na fase da maioridade já lá em Roma, né? A maioridade espiritual. Segundo ele, hoje nós estamos mais próximos do cristianismo. Por que ele fala isso, que nós estamos mais próximos do cristianismo hoje do que estávamos na época de Roma, né, da Roma Antiga? Porque hoje nós vivemos uma sociedade que existem algumas leis que nos amparam, né? Por exemplo, a lei de igualdade na sociedade, ainda que não esteja totalmente implantada e respeitada, mas ela já existe, já é uma lei de que perante a Constituição, por exemplo, no Brasil, todos são iguais, né? Aí vocês me dizem, não, mas a gente não tem igualdade social. De fato, nós não temos igualdade social, né? Mas nós temos a lei que diz que nós somos todos iguais perante a lei. Se existe desigualdade social, não é por falta de lei e nem é por castigo de Deus. É por falta de vontade política, né, que nós temos desigualdade social. Mas nós temos as leis que nos garantem alguns pontos, né? Nós temos as leis de racial, nós temos assistência social, nós temos, de alguma forma, hoje, nós estamos mais próximos do cristianismo, dos ensinamentos do Cristo, porque nós temos algumas leis que nos impõem isso, que a gente precisa seguir mais ou menos na sociedade com relação a essas leis. Por exemplo, nós não escravizamos mais as pessoas, né? Nós não trazemos as pessoas mais no chicote, né? Apesar de nós sabermos que muita gente trabalha numa situação análoga à escravidão, mas não existe a escravidão de fato estabelecida mais na nossa sociedade. Então, algumas leis criadas, né, pela Constituição, pela lei dos países, já mostram que nós, apesar de estarmos seguindo estas leis e que sem elas talvez nós não praticássemos a solidariedade, né, e o companheirismo entre nós, mas a lei exige que nós façamos isso. E por que a lei exige? Por que nós ainda precisamos de uma lei para mostrar que nós precisamos agir de maneira solidária uns com os outros, ser solidários tanto entre nós,
aqui, por exemplo, o Brasil, né, o povo brasileiro ser solidário entre si, como entre outros povos, outras culturas. Então, é necessário que ainda exista esse tipo de lei e movimentos sociais que nos faz perceber que nós precisamos seguir algumas regras e respeitar o espaço dos outros. Porque, apesar de nós termos entrado na maioridade espiritual, nós ainda não concluímos essa maioridade espiritual, tanto que nós precisamos de leis para que nós possamos seguir em sociedade de maneira segura, justa, e que essas leis possam garantir os direitos que nós temos enquanto cidadão, enquanto pessoa. Então, ele diz essas coisas para nós, né? E também, né, a gente vai percebendo que as coisas vão acontecendo de acordo com a necessidade do povo, a necessidade da sociedade. Até tempo atrás, nós, por exemplo, mulheres, né, não tínhamos os mesmos direitos perante a lei que os homens têm, né, de sair para trabalhar, né, de ter direito ao mesmo salário, né, de sermos amparadas pela lei. E hoje em dia já tem uma lei que nos garante isso. Apesar disso não estar totalmente estabelecido ainda em sociedade, mas nós já temos uma lei que nos ampara, né, em relação a isso. Bom, vamos seguir aqui. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, que era, na época, Roma, né? De acordo com os desígnios do plano espiritual. Então, o plano espiritual tinha preparado, né, tinha feito todo aquele amparo, aquele preparo para que Roma fosse a capital do mundo e que dali surgisse uma sociedade forte, justa, igualitária, humana, solidária, né, para o restante do globo. Mas isso não foi bem assim que nós vimos, porque apesar de ter todo esse preparo, de ter toda esse desígnio, né, vamos dizer assim, da pátria espiritual para aquela sociedade da época, nós temos uma lei chamada Lei do Livre-Arbítrio, que nos dá a oportunidade de fazer escolhas, né, e nós ainda não aprendemos a usar muito bem essa lei, que é a Lei do Livre-Arbítrio. Bom, pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado ao liame do mal e o prendiam à terra, adstrito aos mais grosseiros instintos de conservação, enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos. A cidade dos Césares embriagava-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando os seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o longínquo porvir. Então, aqui ele já fala para a gente que, apesar de toda a preparação, porque nós sabemos que nós temos uma preparação espiritual muito grande para nos dar a base e a sustentação que precisamos para a nossa encarnação, seja de maneira individual, como indivíduo, seja de maneira na sociedade, né, em que nós estamos inseridos, ou de um povo, de um país, né, inteiro que tenha essa sustentação, e um povo com relação à humanidade toda da Terra. Né? Então, tem todo esse amparo da espiritualidade. Apesar disso tudo, de todo esse preparo da espiritualidade para conosco, para que Roma não se perdesse, ele fala que, pelo mau uso, né, da nossa liberdade, nós entramos, né, a humanidade da época entrou, né, numa era de trevas, de escuridão tremenda. Por quê? Porque começou a haver aí, né, a perseguição aos cristãos. Né? Nós sabemos o que aconteceu nas outras aulas com a vinda do Cristo, com a chegada dele, até a crucificação. E depois da crucificação, o que acontece? Começa a acontecer a perseguição aos cristãos, né? Então, Jesus,
a perseguição já acontecia enquanto ele ainda estava vivo também entre nós, mas isso se intensifica ainda mais após a crucificação dele. E aí ele fala que, apesar de toda a preparação que foi feita, a humanidade abandonou completamente, né, as forças do bem e se entrega nos abusos, né, nos abusos ele coloca assim, embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição. Então, quanto mais eles conquistavam, mais eles queriam conquistar. Então, eles começaram a criar um laço de ódio, né, entre os conquistadores e os conquistados, aqueles que eram os vencedores e os vencidos, né? Então, Roma, ela avançava, né, conquistava novas terras e escravizava o povo. Então, o povo começou, e aí era humilhado, né, e acontecia 1001 atrocidade com as pessoas. E aí, então, criou-se um laço de ódio muito grande entre os povos que foram conquistados com os conquistadores, contra os conquistadores. E isso geraria uma onda de negatividade e de ódio muito grande, né, para o porvir. Então, nós estamos hoje numa sociedade que está vivendo as consequências ainda de tudo que aconteceu lá atrás, no passado. Porque são consequências. Quanto mais a gente caminha, né, se a gente caminha no bem, a gente vai conseguindo caminhar tranquilamente. Mas se a gente vai na nossa caminhada cavalgando por aí e fazendo mal, né, e destruindo e causando dor, a gente vai colher isso mais cedo ou mais tarde, enquanto povo, enquanto humanidade. Então, isso aconteceu com os romanos, né, eles conseguiram se endividar com quase todo o globo, né? E por onde eles fizeram as conquistas, eles se endividaram grandemente em relação aos sentimentos negativos dos povos que foram conquistados por eles. Aí tem aqui, Emmanuel traz para nós, culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. Então, tudo que aconteceu lá atrás, né, através da conquista, né, dos romanos, gerou culpas e resgates dolorosos espiritualmente, porque imagina tudo que aconteceu, né? Toda a dor que foi causada ao povo, aos cristãos e aos conquistados por invasão, né, das novas terras por Roma. Imagina tudo isso acontecendo e espiritualmente depois do desencarne, a complicação que foi entre esses espíritos, né? As pessoas que estavam subjugando e aqueles que foram subjugados, né? Os povos que foram humilhados e colonizados por Roma. Então, gerou-se uma onda negativa muito grande e se complicou muito a situação daquele povo daquela época. E aqui eu coloquei também o estandarte, né? De Roma, né, que é essa bandeirinha aí com a águia no centro, que a águia era o símbolo de Roma, né? Então, quando aparecia esse símbolo, né, que é onde os soldados romanos chegavam nas cidades com esse símbolo, as pessoas morriam de medo, né? Elas temiam imensamente, porque sabia que quando essa bandeira aparecia com esse símbolo, a violência também chegava, né, junto com ela, porque não havia uma questão solidária, amorosa, não era uma questão de Roma chegar num determinado local para conquistar aquele local, porque aquele local estava sendo mal governado por outro povo, né, por os outros povos. Eles chegavam para destruir, né, o governo daquele local e conquistar aquele povo, né, invadindo mesmo, com muita violência, com muita dor, com muito sofrimento, escravizando de fato o povo daquele lugar. E aí nós temos esse símbolo da águia aí, que hoje, né, a gente vê que tem também aí a maior nação do mundo, né, que é os Estados Unidos, que traz também essa águia como seu símbolo, né? E
talvez a gente esteja diante dos resquícios, né, finais aí do povo romano, né, porque a gente percebe que o orgulho também dessa nação é muito grande e provoca muitas guerras também ainda no planeta sobre este símbolo, né. Não estou dizendo que isso é a realidade, mas a gente pode imaginar, né, por que eles têm esse símbolo, por que eles também gostam tanto de guerra, né, talvez seja ainda resquício desse povo tão orgulhoso que viveu em Roma, né? Então, Emmanuel traz esse trecho dizendo assim: ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários da sua bendita semeadura. Seu olhar percussiente, todavia, penetrara o âmago das almas, e não fora em vão que recomendara o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, somente a ele competindo a separação na época da ceifa. Então, Elarrat também faz um parênteses com relação a isso, né? Porque assim, todas as preces que foram feitas dos cristãos na época a Jesus, né, para que ele intercedesse pelo povo sofredor da época, essas orações, esses pedidos chegam até ele, né, com muito sofrimento, com muita dor, né, mas sem desistir da mensagem edificante de Jesus, que era o amor. E não foram em vão, né, que Jesus recomendou que o joio e o trigo crescessem junto e que a separação fosse feita somente na colheita. Então, nós percebemos que hoje nós estamos todos juntos e misturados. Então, nós percebemos assim, tem muita gente boa e muita gente ruim ainda no planeta, né? Mas nós estamos misturados, nós estamos juntos, não estamos separados. Essa cidade é só de gente ruim e essa cidade é só de gente boa. Não. Por quê? Porque tem que crescer junto, porque para nós valorizarmos o bem, nós temos que conhecer o mal. Lembre-se que nós ainda não chegamos na fase adulta espiritual, né? Estamos na transição. Então, nós precisamos conhecer o mal para valorizar o bem. Entender como que o mal funciona para dar prosseguimento no bem perante a nossa jornada. Então, ele diz que só vai separar o joio do trigo no momento da colheita, ou seja, no desencarne, né? Quando nós desencarnarmos é que nós vamos entender como foi a nossa jornada, para onde nós vamos e como vai ficar aqueles que agiram de má fé durante a nossa existência terrena, né? E por aí a gente vai vendo que, de fato, a gente precisa estar todo mundo junto para aprender e conhecer mais ainda dos ensinamentos de Jesus. E aqui, ele vai dizendo também que a limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades a limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Ou seja, como nós temos o livre-arbítrio, ninguém poderia interferir nas decisões que nós estávamos tomando, né? Se nós estávamos optando pela guerra, por mais que nós recebêssemos intuição do mais alto para que não fizéssemos isso, e nós decidíssemos fazer, eles não poderiam interferir, né? Então, totalmente respeitada a nossa liberdade de expressão, né? Nosso livre-arbítrio pela espiritualidade maior. Cada qual responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com suas obras. Então, aquilo que Jesus fala, né? A quem mais é dado, mais será cobrado, né? Você vai receber de acordo com as suas obras. Então, como que nós estamos agindo, como que nós estamos vivenciando a nossa existência, quem vai dizer isso vai ser as nossas atitudes, as nossas ações, né? A quem mais dado mais será cobrado, aquele que tem mais conhecimento vai ser mais cobrado do que aquele que tem menos conhecimento, e as obras é quem vão dizer como é que nós estamos nos saindo na nossa encarnação. Foi por isso que Roma teve oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos.
mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos, nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Então, Roma recebeu tudo que deveria receber de apoio espiritual para os seus desígnios políticos. Eles poderiam ter agido de maneira completamente do que agiram, porque tinham todo o respaldo, porque nós nunca estamos desamparados, estamos sempre amparados pela espiritualidade maior. Então, nós não estamos sozinhos na nossa reencarnação, e por isso nós não podemos reclamar que tomamos uma atitude equivocada porque ninguém nos auxiliou. Muito pelo contrário, né? Nós estamos equivocados na nossa maneira de agir porque nós não estamos prestando atenção naquilo que foi ensinado pelo Cristo, pela sua mensagem. Então, quanto mais a gente aprende, a quem mais é dado, mais será cobrado, porque quanto mais a gente entende a mensagem do Cristo, menos a gente tem que errar. Mas se nós entendemos a mensagem do Cristo e assim mesmo continuamos errando, a responsabilidade é toda nossa. O fruto que nós vamos colher pode ser muito azedo, né? Ao invés de colhermos um fruto doce, né, agradável, não. Vai depender muito da nossa plantação, da nossa edificação espiritual, de como nós estamos compreendendo a mensagem de amor que Jesus nos trouxe e como que nós estamos aplicando essa mensagem na nossa vida, né? na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade onde estamos vivendo. E aí ele fala que, por conta disso, né, todos os passos de Roma foi acompanhado, né? Em nenhum momento Roma ficou desamparada da parte espiritual e nos cometeram assim enormes desvios, mesmo sendo amparados pela espiritualidade maior. Por isso que nós sabemos que o livre-arbítrio é uma bênção, mas também é um perigo para quem ainda não está pronto para agir dentro do livre-arbítrio com responsabilidade. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilhara. Imagine como que ficou espiritualmente a condição, a situação do povo romano, né, dos conquistadores, né, dos políticos da época, com o povo que foi conquistado, os humilhados, né, da época. Então ele fala que um laço penoso e tenebroso uniu essas pessoas, né? Uniram essa humanidade da época, porque o que nos une também não é só o amor, o ódio também nos une, né? Então, o mal que nós fazemos também nos une aos outros que nós prejudicamos. Então, olha a complicação pela qual nós mesmos nos colocamos, né? Cada ação nossa, cada atitude nossa provoca uma ação, né? E cada ação provoca uma reação, ou seja, nós nos complicamos ou nos beneficiamos de acordo com aquilo que nós fazemos. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundir-se em séculos de provações e de lutas expiatórias, para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade, do amor e da sagrada finalidade da vida. Então, enquanto sociedade humana, enquanto a humanidade terrestre não expiarmos todo o mal que nós fizemos, né? Toda a luta que nós provocamos, todo o mal que nós provocamos para os nossos irmãos, enquanto nós não tivermos essa consciência, enquanto nós estivermos ainda insistindo nas guerras, achando que a guerra é a saída, é o caminho, é a solução para os problemas terrenos, nós não entendermos que o nosso orgulho é que faz guerra, que é o nosso orgulho é que mata, que é o nosso orgulho é que prejudica o outro, nós não vamos estar agindo, né, dentro dos fundamentos de Jesus. Nós não vamos reconhecer Jesus como fundamento da verdade, do amor e da sagrada finalidade da vida, como Emmanuel coloca aqui. Porque a guerra, ela não é solução para nada. O planeta, ele vive enormes guerras desde de quando a humanidade tomou para si a consciência, e nunca nós vimos
a paz plena em terras que estão, em povos que estão em guerra, né? Então, quando a gente opta pelo caminho da guerra, nós não estamos optando pela paz, nós não estamos optando pelo amor, nós estamos optando pela conquista do outro, pela aniquilação do outro, e não pela paz, não para agregar, né? Não para socorrer, mas sim para aniquilar e para ganhar poder político, e não para reunir todos como finalidade de um só povo, né? Então, nós precisamos entender que falar de Jesus é muito fácil, mas vivenciar a mensagem de Jesus, vivenciar o que Jesus realmente nos trouxe, é que é difícil. E não adianta nós querermos conquistar os povos em nome de Jesus, fazer guerra em nome de Jesus, achando que isso vai mudar alguma coisa na nossa expiação enquanto povo, né? E também não vai mudar a condição espiritual, a nossa condição espiritual, quando nós tivermos que realmente separar o joio do trigo, como diz aqui no texto de Emmanuel. E aí vem aqui a questão dos mártires, né? Os mártires do cristianismo. Eu vou tomar mais água, gente, porque tá difícil. Elarrat também faz um parênteses aqui na questão dos mártires, porque nós temos conhecimento do primeiro mártir cristão, que foi, né, catalogado aí pelos estudiosos, que aparece na figura de Estevão. Mas Elarrat fala que existe um estudo, né, aí dos estudiosos espíritas, que faz uma compilação sobre essa questão dos mártires, que eles colocam que os primeiros mártires são reconhecidos não a partir de Estevão, mas sim a partir das crianças que foram mortas na época que Jesus estava para nascer. Lembra que houve aquela matança de crianças na faixa etária ali de 1 ano, 2 anos de idade, para que eliminassem Jesus, né? Então, ele fala que os primeiros mártires do cristianismo parte daí, da morte dessas crianças, que elas são os primeiros mártires do cristianismo, né? E aí depois vem a questão dos cristãos que são mortos nos círculos, né, lá de Roma, através dos leões, de todo tipo de atrocidade que aconteceu na época, e também a partir de aí Estevão também consta como o primeiro mártir do cristianismo, né? Mas ele fala que tem essa colocação em um livro, né, de estudo que foi feito, que os primeiros mártires do cristianismo aparecem como sendo as crianças que foram eliminadas na época do Cristo, para que se eliminasse a vinda do Cristo, né, para que o cordeiro fosse morto ainda antes de se tornar um adulto, né, enquanto era criança. Então vamos lá, os mártires. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade que preconizavam o amor e a fraternidade universal. Então agora imagina, como que os cristãos não iam ser perseguidos? Porque Jesus, ele acabou sendo um preso político da época, né? Ele foi torturado politicamente, porque os poderosos da época tinham medo do poder que Jesus estava exercendo sobre o povo através da sua mensagem de amor. Então, o que acontecia naquela época? Como era um povo ainda muito violento, né? Tudo era pela violência, era conquistado na ponta da lança, da espada. Jesus, ele ameaça, na cabeça, né, dos poderosos da época, Jesus era uma ameaça política para eles. Não entenderam a mensagem do Cristo, né? Então, eles achavam que Jesus estava colocando em risco todo o poder político da época. Então, eles eliminam Jesus, né? Só que o que eles nunca imaginaram é que Jesus se tornaria uma ideia, uma filosofia de vida, né? Uma vertente amorosa que jamais se apagaria com a sua morte. Ele não existiria mais no corpo físico, mas a sua mensagem, ou seja, a sua filosofia de vida, a ideia de Jesus jamais morreria. Então, quando Jesus é crucificado, não acaba a ameaça. Então, eles começam
a sacrificar, né, os cristãos. Aí começa a perseguição em cima dos cristãos da época, de todas as formas, né? Então, você pode matar a pessoa, mas você não pode matar a ideia que a pessoa, a filosofia, né? A doutrina que foi criada sobre aquela vertente, né? Aquela filosofia de vida. A maneira que Jesus mostrava que deveríamos viver não se fundiria, não acabaria, melhor dizendo, com a sua morte. Né? Porque aqueles que o seguiram, aqueles que absorveram a sua mensagem, não deixaria isso acontecer. A sua filosofia não morreria na cruz junto com ele. Então acontece, né, que a mensagem de Jesus era a mensagem de amor, e que essa mensagem de amor mostrava que todos nós somos iguais perante Deus. Então, ou seja, o escravo é igual ao seu dono, né? O povo pobre é igual à classe rica, né? A classe abastada. Então, imagina o povo de Roma orgulhoso do jeito que era na época e aceitar a ideia de que, por exemplo, a sua escrava tinha os mesmos direitos que ele perante Deus. Isso não poderia acontecer jamais. Então, vamos matar todo mundo para que a gente não tenha isso disseminado na sociedade. Vamos perseguir essas pessoas que seguem essa filosofia do Nazareno. Né? O Nazareno se foi, mas os seus discípulos ficaram. Então, vamos matar todo mundo para que isso acabe de uma vez e a gente não corra nenhum risco de saber que nós, enquanto patrícios, enquanto, né, donos de escravos, somos iguais aos nossos escravos. Não somos, imagina, nós somos superiores a eles. Então, começa essa perseguição que nós conhecemos, sangrenta e violenta do jeito que foi. Assim vemos os cristãos sofrendo a dor moral e a perseguição. Porque além da perseguição física, né, todas as atrocidades físicas que ocorreram, houve também a humilhação moral. Porque os cristãos não revidavam nenhum tipo de violência que eles sofriam, né? Então eles achavam que os cristãos, além de tudo, eram covardes. Então, iniciada no reino de Nero, aí ele já começa, né, falando que assim vemos os cristãos sofrendo a dor moral e a perseguição iniciada no reino de Nero, que se tornaria terrível lembrança do instrumento de suplício erigido pelos carrascos da fé e da constelação dos mártires. Aí ele coloca aqui, Emmanuel coloca aqui alguns dos abusos algum dos instrumentos de abusos que foi utilizado mesmo para eliminar os cristãos, que foi o açoite, a cruz, as unhas de ferro, o fogo, os leões, o circo. Tudo foi lembrado para martirizar a crença dos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Então, tudo que eles tinham de instrumento de opressão, eles usaram. E Elarrat ainda comenta que, além dos instrumentos que Roma já possuía de martírio, né, para torturar as pessoas, eles criaram outros instrumentos para intensificar ainda mais o martírio dos cristãos. Tinha, por exemplo, morte por dilaceração. Amarrava-se o corpo das pessoas em 4 cavalos, né? O braço num cavalo, outro braço no outro, as pernas. Então, 4, e partiam a pessoa no meio, né? Cada cavalo partia para um lado e a pessoa estava amarrada ali e a pessoa era dilacerada dessa forma. Então, houve inúmeros abusos nessa época. Tudo com a ideia de eliminar os seguidores de Jesus. Ainda falando sobre os mártires, Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos verdugos e de Nero. E de Nero ao Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança e providência divina. E aí eu trago aqui uma curiosidade que eu não coloquei nos slides, mas eu trouxe para a gente ver. Por exemplo, aqui ele está falando de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. Então, vamos ver aqui mais ou menos quanto durou de Nero a Diocleciano. De Nero a Diocleciano,
216 anos se passaram, mais de 2 séculos, né? Imagine todo tipo de abuso que foi feito durante esses dois, né, esses mais de 2 séculos entre esses dois imperadores, que nós temos o conhecimento. E aí, ele fala aqui que a perseguição aos cristãos no Império Romano durou mais ou menos 2 séculos. Entre o grande incêndio de Roma, né, da época de Nero, 64 depois de Cristo, e o Edito de Milão em 313 depois de Cristo. O Edito foi um contrato, né, um acordo feito depois, né, da era de Diocleciano, tá? O Edito de Milão foi um acordo assinado em 313 depois de Cristo pelos imperadores Constantino no Ocidente e Licínio no Oriente, que estabeleceu a liberdade de culto e a tolerância religiosa no Império Romano. Ele encerrou oficialmente a perseguição dos cristãos. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que depois desses 2 séculos, mais de 2 séculos de perseguição dos cristãos, entre Nero e Diocleciano, houve um acordo em Milão, né, que foi assinado pelos imperadores Constantino e Licínio, porque teve uma época que o Império Romano cresceu tanto que houve, se eu não me falha a memória agora, ele foi dividido, eu acho que em 4, né, capitais diferentes, com 4 representantes de Roma. E lá em Milão foi feito esse acordo entre esses 2 imperadores, um do Ocidente e outro do Oriente, para que se estabelecesse a liberdade de culto em Roma, ou seja, as pessoas deixassem de ser perseguidas pelo seu segmento religioso. E também para que houvesse tolerância religiosa no Império Romano. E com isso eles estabelecem, então, o fim da perseguição aos cristãos, né? E aí melhora um pouquinho a situação dos cristãos na época. Aí o próprio Marco Aurélio, cuja elevada... Aí a Ritinha, lembra que a Ritinha falou um pouquinho do filósofo Marco Aurélio, que foi um dos imperadores? Então, Emmanuel está trazendo mais uma vez ele aqui nesse capítulo. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes destinos. Não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro. Então, Emmanuel está dizendo que para o Marco Aurélio, né, ficou a elevada missão de paralisar semelhantes destinos, ou seja, de conter essa onda violenta que prevalecia, né, ainda na sociedade romana. Porém, ele fala que ele não conseguiu deter essa onda trevosa que existia naquela época, né? E que o sangue dos cristãos servia como seiva lançada às divinas sementes do Cordeiro. Então, é aquela coisa, quando você não pode fazer uma coisa, quando aquilo é proibido para você, é que aí a gente vai e faz, não é assim? A gente faz muito isso quando a gente é adolescente. O pai e a mãe falam pra gente assim, ó, isso não pode fazer. Você, por exemplo, você não pode sair à noite, né? Você não pode ficar à noite na rua. O que a gente faz? A gente vai e fica à noite na rua, porque está proibido. Então, se está proibido, tem alguma coisa legal lá e a gente quer saber por quê que está proibido, não é? Então, quanto mais se proíbe uma ideia, mais se propaga aquela ideia, porque as pessoas ficam curiosas com relação àquilo. Por que está proibido? Isso aconteceu com a doutrina espírita, né? Quando houve a queima dos livros, né? Quando a doutrina nasce, houve a queima dos livros, que até Kardec é levado em desdobramento para ver a queima dos livros, e ele se desespera porque está sendo feita essa destruição da queima dos livros, da codificação. Só que aí a espiritualidade fala para ele ter calma, paciência, que aquilo não ia
prejudicar a divulgação da doutrina espírita no planeta. Que mais tarde, depois disso, a doutrina ia se expandir por todo o planeta. E foi o que aconteceu. Quando queimaram os livros da codificação, muito mais gente se interessou em saber o que é que tinha dentro daqueles livros que foram queimados. Porque que ninguém podia ler o que estava escrito lá. Então, queimaram os livros e a procura pelos livros foi tão intensa que a doutrina se propagou por todo o planeta. Então, do mal se tirou o bem, né? E aí aqui a mesma coisa. Quanto mais se matava e perseguia os cristãos, mais a semente da justiça, do amor e da filosofia cristã crescia no planeta. Aí vem os apologistas, né? E aí os apologistas, minha gente, é nada mais, nada menos que os estudiosos, né? Da época, né? Eles eram pensadores da filosofia do cristianismo. E entre eles, Emmanuel destaca 3, né? Que é Orígenes, Tertuliano e Clemente, tá? Eles não eram judeus. Tem esse episódio aqui para falar sobre isso, né? Eu fiz uma anotação aqui, deixa eu ver o que foi que eu fiz. Ah, sim, eu esqueci de falar no episódio anterior, vou voltar aqui só um pouquinho, aqui ainda falando sobre os mártires, né? O imperador que oficializou o cristianismo como religião, né, em Roma foi Teodósio, tá? Através do Edito de Tessalônica, em 380 d.C. Então, Teodósio, ele oficializa a doutrina cristã como religião oficial de Roma em 380 d.C. Constantino legalizou o culto em 313, né? Constantino, ele legalizou o culto em 313, mas a oficialização da religião cristã em Roma é a partir de 380. Então, vamos lá de novo nos apologistas. A doutrina cristã, todavia, encontrara nas perseguições e seus semelhantes recursos de propaganda e de expansão. Seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Então, todo mundo que ouvia e era acolhido por aquela ideia do amor e da igualdade perante Deus de todas as criaturas, as pessoas se apaixonavam por essa filosofia e passavam a propagar ainda mais a ideia do cristianismo. Observa-se-lhe a influência no segundo século em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Isso começa a ser introduzido na legislação de Roma, né, e dos costumes. Começa, então, o cristianismo a fazer parte da sociedade e até mesmo da política, né? Tertuliano apresenta a sua apologia do cristianismo, provocando admiração e respeitos gerais. Clemente de Alexandria e Orígenes surgem com a sua palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã. E com eles levantam-se um verdadeiro exército de vozes que advogam a causa da verdade e da justiça, da redenção e do amor. Então, a partir daí, o cristianismo passa a ser uma filosofia universal, né? Todos começam a ter contato com isso. Ele fala um pouquinho do jejum e da oração. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhes apresentava. Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significavam sacrifício pelo próximo, perseverança nos esforços redentor, serenidade no trabalho, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica. Ou seja, os cristãos da época começaram a ter algumas atitudes que não era de trabalho interior, de reforma íntima, de colocar em prática o que Jesus tinha prometido. Então começou-se aí a aparecer alguns dogmas
né, aos cultos exteriores e não ao culto interior, como nós pregamos na doutrina espírita. Simultaneamente, retirando-se para a vida monástica. Aí, o que acontece? Eles começam a se retirar para a vida monástica, povoaram-se desertos na suposição de que se redimissem mais rapidamente para o Cordeiro. Então, eles começaram a ficar enclausurados, né? Começaram a criar mosteiros para se enclausurar dentro dele, achando que esse sacrifício fariam eles se aproximarem mais rápido de Jesus. Uma ânsia de fugir das sociedades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os eremitas da idade medieval. Quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmaras do céu. Vai ter uma aula falando sobre a Idade Média, né? Depois, mas aqui Emmanuel já antecipa um pouquinho, falando que eles começam a fazer, como se fala, conventos, né? Ele fala conventos aqui. Ele começa a criar-se conventos e as pessoas começam a se colocar dentro desses conventos, e nesses conventos eles começam a agir como se eles estivessem na antessala do céu mesmo, assim, como se eles tivessem o poder, né, como se eles fossem os representantes de Deus na Terra, e que o sacrifício deles estarem clausulados ali fariam eles melhores do que os outros, e também fariam com que eles fossem as pessoas mais próximas de Deus, de Jesus, né, como se ficar fechado num lugar fizesse com que a gente fosse melhor do que o outro. Ficar fechado num lugar enclausurado só evita que a gente haja mais livremente e cometa mais erros. Mas isso não quer dizer que mesmo preso lá dentro, a gente não está cometendo erros, a gente não está agindo egoisticamente. Inclusive existe uma pergunta dessa, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, que pergunta sobre os enclausurados, né? Qual é a vantagem de você ficar enclausurado? E eles respondem que é egoísmo. Porque você estando enclausurado, você não está sendo útil para a sociedade. Então, você não só não está se melhorando, como também não está sendo útil para a sociedade. Que é um engano a gente agir dessa forma. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhe estava... repetindo aqui, desculpa. As forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos do orbe sobre a égide de Jesus procuram dispor os alicerces dos novos acontecimentos que devem preparar a sociedade romana para o resgate e para a aprovação. Então, eles começam, depois de todo aquele tumulto, de toda aquela dificuldade que nós tivemos com a sociedade romana, aí precisa depois fazer o quê? Resolver o problema desses espíritos que já estavam desencarnados, né? Para que eles fizessem o resgate de todos os males que provocaram enquanto estiverem encarnados. E aí, as forças espirituais que acompanharam de perto todos os movimentos, né, da Terra, sobre a orientação de Jesus, começa a preparar, então, o resgate, né? Para esse povo todo que... nós sabemos que precisa voltar na reencarnação para viver, né, as suas expiações e as suas provações. Aí o Elahá fala também no vídeo o seguinte: quando nós criamos leis injustas, né, nós temos o poder. Por exemplo, o imperador criou lá várias leis injustas na época do Império Romano. Como que ele vai resgatar isso, né, nas suas próximas existências? Ele vai nascer, né? Elahá coloca assim, ele volta para a encarnação, não mais como um homem de poder, né? De comando, como ele era antes, como imperador, mas como uma pessoa comum do povo, que vai viver sobre as regras que foi criada por ele na encarnação passada, né, pelas leis que ele criou. Então, ele criou as regras enquanto ele estava encarnado aqui para subjugar o povo, mas depois a gente volta na reencarnação e a gente volta para o povo como uma pessoa comum do povo, vivendo as consequências, sentindo na nossa própria pele a consequência das leis que nós criamos lá atrás.
enquanto nós éramos poderosos, enquanto nós éramos imperadores, reis, rainhas, né? E assim o resgate vai acontecendo e a justiça divina vai se fazendo presente na nossa existência. Uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva, elevando e abatendo imperadores de um dia para outro. Então vai tendo uma decadência, né, do Império Romano, né, conforme vai passando o tempo. E vai caindo imperador atrás de imperador, né? A gente percebe que o poder na Terra ele é transitório, né? A gente não fica no poder para sempre. E as leis vão mudando também, e também o sistema hierárquico da cidade, o sistema político da Terra também vai mudando, né? Nunca fica eternamente do mesmo jeito, porque nós precisamos aprender e evoluir. Sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter a unidade imperial, Diocleciano organiza a tetrarquia, o governo de 4 soberanos com 4 grandes capitais, aquilo que eu falei anteriormente, né? Diocleciano que faz essa divisão, né? Porque ele não consegue, ele percebe que o Império Romano não pode mais ficar concentrado num único centro, que seria Roma. Então ele faz o governo de 4 soberanos, né? Com 4 grandes capitais. Só que aí Emmanuel não coloca aqui no texto o nome das capitais e tal, e eu não fui buscar também, gente, porque o texto é muito grande, senão a gente passaria um dia inteiro só falando desse capítulo aqui, né? A luta se estabelece e Constantino vence Messênio às portas de Roma, penetrando a cidade vitorioso, para ser recebido em triunfo. Junto dele, o cristianismo ascende à tarefa do Estado com o Edito de Milão. Então, junto de Constantino, acontece o novo acordo, né? Que vai estabelecendo, então, as tarefas aí que vai acontecendo, que a doutrina cristã passa a ser, então, a religião de Roma, né? Oficial de Roma. E aí entra a questão do papado também, que ele coloca já no final desse capítulo, tá? O papado. Desde a 10ª perseguição que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta, mas os prepostos do mestre não descansam com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. Então, eles achavam que a doutrina de Jesus estava morta, mas não estavam, porque os seguidores de Jesus continuaram atuando, né, ali por baixo dos panos, lá nas catacumbas, né, em segredo, e a ideia, a filosofia de Jesus não morreu. A fatalidade histórica reclama a sua colaboração nos gabinetes da política do mundo e ainda uma vez a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual. Mais uma vez, a humanidade da época não entendeu os propósitos, né, da doutrina espírita, da doutrina cristã, né? Começaram a cometer equívocos novamente, né? Porque tiramos os imperadores, né? Acabou o Império Romano e tudo mais, né? Diminuiu a força, ou melhor dizendo, diminuiu a força do Império Romano, né? Do imperador como soberano do mundo, e começa então a doutrina cristã, começa a atuar dentro da sociedade politicamente, né? Então o imperador já não agia mais sozinho, ele já agia junto com a doutrina oficializada, né, cristã em Roma, mas com a igreja com grande poder também, né? Então a gente não destituía um poder por completo e já colocava outro agindo junto, né, nos bastidores ali. A gente sabe que a igreja teve um poder tremendo, né, logo no início da organização da doutrina cristã na igreja, né? Inclusive com grande crueldade. Então a gente
se equivoca mais uma vez, e aí a gente coloca mais além do imperador, a gente coloca mais um poder, mais uma figura com grande poder para agir na sociedade também, que é a figura do Papa, né? O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império, dominou igualmente a Igreja de Roma. Então, assim, a Igreja não veio para destituir o poder dos imperadores. Ela veio e acrescentou um outro poder, né? Tão grande quanto, né, o poder do imperador. Dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em sucerana e censora de todas as demais do planeta, cooperando com o Estado, faz-se sentir a força das suas determinações arbitrárias. Então, a Igreja, ela não chega para unificar o povo e acolher o povo. Ela chega como um poder opressor também, muito grande, né? Então, ela chega oprimindo, ela chega censurando e ela chega impondo, né? Então, a partir de hoje, os povos que não têm a mesma crença que a Igreja tem que ser eliminado. Então, houve aí as matanças, né? Houve a conquista também de povos através da bandeira da Igreja, né? Com as cruzadas, que chega já oprimindo e matando aquele que não aceita a doutrina cristã como a sua religião. Então, a doutrina cristã passa a ser oficial em Roma, e aí as pessoas, né, o poder que usava contra os cristãos para eliminar o cristianismo, passa a fazer o contrário. Então, quando a Igreja ganha poder, né, quando a doutrina cristã é oficializada e a Igreja ganha poder, a Igreja começa a fazer o mesmo, oprimir aqueles que não acreditavam na doutrina cristã, que não aceitavam a doutrina cristã como a sua doutrina oficial. Não podia ter outra crença, tinha que ser a doutrina cristã. Então, é um outro poder que chega para oprimir. 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-los no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência. Tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar a si mesmo, eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. Então, o imperador Focas, né, ele favorece a criação do papado, ele que cria esse personagem, né, do Papa, né, no ano de 607. A decisão imperial faculta aos bispos de Roma prerrogativa e direitos até então jamais justificados. Entronizam-se mais uma vez o orgulho e a ambição da cidade dos Césares em 610. Focas é chamado ao mundo dos invisíveis, deixando no orbe a consolidação do papado. Dessa data em diante ia começar um período de 1260 anos de amarguras e violência para a civilização que se fundava. Então, depois de todo o sofrimento de perseguição dos cristãos, né, contra os cristãos primitivos, vem a Igreja, na figura do Papa, né, e dos seus bispos, oprimir o povo novamente com relação à doutrina espírita. Então, aquele que não aceitava Jesus como seu Salvador era oprimido também. Aqui, meus irmãos, eu coloquei essa imagem porque tem um estandarte, né, de Roma com a águia. Aí tem a igreja aqui com a cruz, que a igreja pega a cruz como seu símbolo. E tem essa outra imagem do lado aqui, que é a imagem das cruzadas, onde
o escudo tinha o símbolo da cruz, porque era a luta da igreja contra o povo aqui, né? Que estava sendo oprimido agora pela igreja. Então, antes, o escudo dos soldados romanos tinha o desenho da águia. Depois, eles tiraram o desenho da águia e fizeram o símbolo da cruz, porque aí eles não lutavam mais só em nome dos imperadores, eles lutavam em nome de Jesus, matavam em nome de Jesus, faziam guerras em nome de Jesus. Por isso, assumiram aqui a cruz como símbolo. E aqui agora, eu já passei um pouquinho de 1 hora de exposição, mas o texto é muito grande, mas eu trouxe para finalizar um trecho da lição, de uma das lições do livro Fonte Viva, de Emmanuel, que é Cristo em nós. Só para nos lembrar qual é o nosso papel, né, na sociedade como um todo. Então, Emmanuel fala assim, os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Então, Jesus veio, trouxe a sua mensagem de amor e de fraternidade para nós, mas ele espera que nós façamos a nossa parte em cima dessa filosofia amorosa que ele trouxe. E não de opressores, não fazendo o papel de opressores, como já foi feito em outros tempos, né? E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem colaboração ativa dos corações de boa vontade. Então, tudo que ele trouxe para nós, né, mostrou-nos como agir no planeta, mas isso não vai se concretizar se nós não colocarmos em prática os seus ensinamentos. E aí ele diz, ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Amemos e trabalhemos purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Ou melhor, Cristo em nós. Cristianismo significa Cristo e nós. Não é Cristo e por si só, né? Porque Cristo ele tem que estar em nós. Nós não podemos impor o cristianismo a ninguém, mas nós não devemos deixar a sua mensagem morrer simplesmente em nós. Nós precisamos propagar a mensagem de Jesus, mas não impondo a ninguém, não fazendo isso como um instrumento de força e de guerra contra os nossos irmãos, contra as nações que deveriam ser nossas nações amigas e irmãs, nós impor a nossa vontade sobre os outros. Nós que conhecemos a mensagem de Jesus e amamos Jesus do jeito que ele se apresentou para nós, devemos respeitar, amar e seguir os seus ensinamentos e propagar eles, mas nunca impor isso a outras pessoas, aos outros povos, como foi feito no passado. E a partir de hoje, nós devemos sempre lembrar Cristo em nós e fazer aquilo que Jesus espera de nós, como nós esperamos por Jesus. E aí aqui nós encerramos a nossa apresentação da aula de hoje, esperando ter conseguido passar um pouquinho da mensagem. Eu não trouxe nenhuma pergunta para deixar aqui para vocês responderem, mas pedi para que nós possamos refletir sobre todo esse ensinamento que Emmanuel traz para nós neste livro e também sobre essa última mensagem do livro Fonte Viva que eu trouxe aqui para nós, que é falando simplesmente do que Jesus espera de nós. Como nós estamos agindo dentro da filosofia cristã que Jesus trouxe para nós, né? Dentro da filosofia amorosa que Jesus trouxe para nós. Vamos fazer essa reflexão, vamos colocar isso interiormente dentro de nós e colocar em prática de fato tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tá bom? Então até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, e que nós possamos seguir aprendendo sempre uns com os outros, ajudando e amparando a todos aqueles que necessitam. Que Jesus seja sempre a luz a nos guiar.
Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade.